Suspensão da CNH, retenção de passaporte e bloqueio do cartão de crédito do executado. 4 questões para a defesa do executado diante dos pedidos de medidas coercitivas atípicas feitas pelo exequente. É isso que vamos tratar no áudio da lição prática jurídica do dia, o áudio de número 29, de um total de 365. Todos os dias, neste canal, eu posto um áudio com conteúdo jurídico, com conteúdo mais aprofundado sobre alguma matéria, sobre alguma questão que envolve a defesa do executado em juízo, como obter sucesso na defesa do executado, e também conteúdos jurídicos voltados a obter sucesso no processo de conhecimento, como vencer o processo de conhecimento, método IPR. Bom, hoje vamos analisar questões envolvendo o processo de execução e questões práticas, porque é muito comum que o exequente, diante de determinadas situações, postule no processo de execução que o juiz determine medidas restritivas, medidas de apoio para coagir, para forçar o executado a cumprir a obrigação que está estampada no título executivo, judicial ou extrajudicial. Nós sabemos que o processo de execução ele é marcado por um conflito de princípios. De um lado, nós temos o princípio da efetividade da tutela executiva. Esse princípio protege o credor. Esse princípio diz que o credor tem o direito fundamental que o título executivo seja satisfeito, a obrigação do título seja satisfeita em seu favor, já que ele é o portador, o credor daquela obrigação. De outro lado, nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio do mínimo existencial. Esse princípio garante uma proteção do devedor executado. O devedor se submete aos atos executivos, mas essa submissão aos atos executivos que visam satisfazer o título, essa submissão ela tem que ser limitada pela dignidade da pessoa humana e pelo mínimo existencial. Bom, é muito comum que no processo de execução, normalmente por quantia certa, uma vez esgotadas as possibilidades de encontrar patrimônio do executado passível de garantir a dívida por penhora, esse exequente, para coagir, para forçar o executado a cumprir a obrigação, ele requer em juízo a aplicação de medidas restritivas, medidas que têm um caráter de forçar o executado a cumprir a obrigação. Isso pode ser realizado por força do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil e por outros artigos também. Essas medidas, normalmente, elas são a retenção do passaporte, a suspensão da CNH, o bloqueio do cartão de crédito, entre outras. Muito bem, alguns pontos aqui importantes. O primeiro, essa medida coercitiva, atípica, para forçar o executado a cumprir a obrigação, ela deve ser sempre uma medida subsidiária, ou seja, só é possível depois de esgotadas as medidas típicas, penhora, avaliação, expropriação, meios legalmente previstos no processo de execução. Segundo ponto aqui importante, toda vez que há um pedido do exequente para a imposição de uma medida restritiva contra o executado, o juiz, antes de decidir, tem que oportunizar o contraditório. O contraditório tem que ser respeitado no caso concreto. O direito que o executado tem de manifestar sobre o pedido formulado pelo exequente para impor a medida restritiva. Terceiro ponto importante, não pode ser a medida restritiva uma punição ao devedor inadimplente. Ou seja, ela só se viabiliza como um mecanismo destinado a dar satisfação ao credor quando o devedor tem possibilidade de cumprir a obrigação e não cumpre. Não pode ser uma pena pelo devedor inadimplente que não tem como cumprir a obrigação. Nesse sentido, ela fica desconfigurada a medida executiva atípica. E, por fim, essa medida executiva atípica ela deve ser útil para a satisfação da obrigação.
tem que respeitar aqui o princípio da utilidade da execução e o princípio da eficiência da medida executiva atípica no caso concreto. Ela tem que ser efetiva e eficiente para forçar o executado a cumprir a obrigação. Tudo isso mediante a observância dos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e proibição de excessos. Então vamos lá. 4 requisitos que devem ser observados e podem ser importantes para a defesa do executado. O primeiro, anota aí, ineficácia dos meios típicos. Tem que ficar configurado no caso concreto que já houve tentativa concreta de penhora e expropriação, e isso não foi apto a satisfazer o direito do exequente. A medida subsidiária, ela sempre deve ser depois de esgotadas todas as tentativas de penhora. Não pode ser uma medida imposta no começo do processo de execução, de forma nenhuma. Então, você que advoga em favor do executado, você deve observar isso para a defesa no caso concreto. Inclusive, temos várias jurisprudências nesse sentido, no sentido de que a autorização dos meios executivos atípicos é medida excepcional e somente deve ser adotada em razão do esgotamento e da ineficácia dos meios executivos típicos, como penhora, avaliação e expropriação. Não pode a medida executiva atípica configurar uma sanção processual ao executado. Isso não é permitido. Segundo ponto aqui importante, a existência de indícios, no caso concreto, de que o executado não cumpre a obrigação porque não quer e não porque não pode. Ou seja, mais uma vez aqui a questão de que a medida executiva atípica não pode ser uma punição ao executado por não dispor de patrimônio. As medidas atípicas somente se justificam quando o executado está ocultando maliciosamente o seu patrimônio para não cumprir a obrigação. Não pode, como eu já disse, ser uma punição a quem não tem patrimônio. Então, também temos várias jurisprudências aqui do STJ, no sentido de que a aplicação das medidas atípicas, como suspensão de CNH, só deve ocorrer quando houver elementos que evidenciam que o executado está ocultando maliciosamente o seu patrimônio para furtar-se ao pagamento da dívida. Então, esse também é um bom caminho de defesa, no caso concreto, a defesa do executado diante desses pedidos. Terceiro ponto aqui que deve ser observado e é muito importante na prática jurídica. As medidas executivas atípicas só podem limitar direitos fundamentais do executado quando esta medida postulada pelo exequente for útil, adequada e eficaz para a tutela do direito fundamental do exequente de receber, de cumprir o que está no título executivo. Ou seja, tem que ter, no caso concreto, uma expectativa legítima de que as medidas executivas atípicas podem, de forma efetiva, auxiliar na satisfação da obrigação. Mais uma vez aqui o princípio da utilidade da execução. Em outras palavras, não se aplica a medida de execução indireta, por exemplo, quando é material ou juridicamente impossível o cumprimento da obrigação. Imagine, o juiz não pode impor uma multa diária ao executado que não cumpre uma obrigação quando essa obrigação de entregar a coisa já pereceu, já não é mais possível de ser realizada. Aqui não cabe nenhuma medida executiva atípica, não cabe, por exemplo, multa diária. Ou a defesa, ela pode alegar que não se aplica a medida de execução indireta quando a medida postulada não tem a utilidade de forçar o devedor a cumprir a obrigação. Se a medida executiva atípica postulada for inútil para forçar o cumprimento da obrigação, essa medida não pode ser adotada no caso concreto. Essa também é uma excelente estratégia de defesa para o executado diante desse pedido. Nós temos aqui várias jurisprudências considerando que a determinação de suspensão da CNH, do passaporte, do cartão de crédito e conta bancária do devedor constitui medida atípica, onde ela tem que ser ponderada com a máxima efetividade da execução e a menor onerosidade em relação ao devedor. E que se essa medida não tem aptidão para forçar o executado a cumprir a obrigação, ela não pode ser imposta no caso concreto. E aí nós vamos para a quarta questão importante relacionada a esse tema.
A medida executiva atípica só pode ser aplicada quando houver razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto. As medidas atípicas executivas devem respeitar os limites constitucionais em favor do executado. Isso é muito importante para a defesa. A defesa pode consignar que essa medida executiva atípica viola o princípio da dignidade da pessoa humana ou viola o princípio do patrimônio mínimo. E nesse caso concreto, ela não deve ser aplicada. A medida executiva atípica, restritiva do exercício de um direito do executado deve ser inadmitida quando a restrição gerar prejuízos ao executado mais significativos que o benefício ao exequente. Então, nessas circunstâncias, diante da razoabilidade e proporcionalidade, essa medida não pode ser aplicada no caso concreto. São 4 questões aqui importantes, básicas, que você deve observar na defesa do executado em juízo e aplicar para que esse pedido do exequente não seja acolhido. Em outras oportunidades, nós voltamos a esse assunto e aprofundamos a análise das medidas executivas atípicas individualmente. Para cada uma delas, o tipo de defesa que pode ser realizado no caso concreto. Mas isso para uma outra oportunidade. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e todos os dias eu encontro você aqui nesse canal com uma lição prática jurídica do dia. Grande abraço e até lá.